nós podemos a qualquer momento receber uma notícia trágica. Eu não estou sendo pessimista, tanto que alguém fala, Rodrigo, não quero nem ouvir a sua live, está sendo pessimista? Não, é a realidade da vida. Cada vez que você ganha algo bom nessa vida, você corre o risco de sofrer porque perdeu aquilo. É ótimo amar e constituir uma família, mas com o casamento vem o risco da viuvez, com os filhos vem o risco de perder um filho, uma dor que você não teria se não fosse pai ou mãe. As tragédias estão batendo aí. E como nós, cristãos, podemos lidar com as tragédias, mesmo tendo perguntas tão sérias como a do vídeo de hoje? Onde está Deus nas tragédias? Onde Deus estava quando aquela explosão aconteceu no Paraná? 2 minutos, gente. 2 minutos depois deles terem feito um culto para começar o seu turno de trabalho. Isso não entra na cabeça de muitas pessoas e é compreensível. Vamos ver um pouquinho sobre essa matéria. Ela foi trágica, mas ela não ocupou tanto as manchetes, porque está todo mundo agora mais preocupado ou voltado para a questão da briga do Supremo, da taxação sobre o Brasil dos Estados Unidos, das questões políticas, o rumo da economia. Então, como está todo mundo mais voltado para isso, essa tragédia talvez não ganhou o destaque que ganharia noutros tempos, mas foi realmente algo terrível que aconteceu ali no Paraná. O Fantástico noticiou, e são cenas fortes, por isso que eu estou mostrando para vocês apenas o frame, apenas a fotografia, mesmo porque poderia derrubar a live se eu colocasse aqui cenas reais da tragédia. E ali está escrito, o Fantástico mostra imagens de fábrica pouco antes da explosão no Paraná. E são imagens muito sensíveis. Olha como foi publicado num outro jornal. Delegada diz que vítimas oraram antes de explosão na Grande Curitiba. Porque houve um boato que os trabalhadores estavam manipulando indevidamente alguns elementos químicos explosivos e por isso que houve a explosão por negligência. Mas isso foi um boato, não há ainda nenhum laudo dos bombeiros, pelo menos que tinha sido publicado até o momento desse anúncio, e falaram, o que a gente sabe é que as pessoas estavam orando. Inclusive, tem outra matéria que também queria partilhar com vocês do G1, que diz assim, olha, delegada diz que vítimas não estavam manipulando explosivos e se reuniram para fazer oração pouco antes de explosão na Grande Curitiba. Aí a pergunta que a gente faz é essa. Eles estavam orando. Normalmente, quando você ora, você confia que Deus vai fazer alguma coisa. E por que ele não faz? Estou fazendo perguntas que você também coloca aí na sua mente. Por que Deus não age? Olha o que está aqui na promessa que Jesus falou no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre o Sermão da Montanha, tem um determinado momento que ele explica a oração, e ele fala, um pouco antes da oração do Pai Nosso, ele fala, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar nas praças orando, orem ao Pai em secreto, e ele vai atender vocês. E quando Jesus recomenda para orar a Deus, ele diz o seguinte, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Um pouco mais à frente, nesse mesmo Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, Jesus está falando uma verdade óbvia aqui. Você é falho, pecador, comete erros, comete equívocos, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa.
E mesmo tendo tantos defeitos, você dá coisas boas a seu filho. Até mesmo um traficante que mata sem nenhuma piedade, que elimina pessoas e depois faz um lanche como se nada tivesse acontecido, até mesmo um traficante desse consegue ser amoroso com um filho. Ora, se até um perverso consegue tratar bem um filho, será que Deus não vai tratar bem os seus filhos? É a pergunta retórica de Jesus. Mas na prática, parece que não foi bem assim. Porque eles oraram. E sabe o que é pior? É a pergunta: por que 3 sobreviveram? Não que eles não merecessem sobreviver, por favor, não se trata disso. Mas 3 sobreviveram e por uma fração de segundos, porque, pela matéria, parece que eram 2 moças e um rapaz, elas foram acho que ele foi ao banheiro ou algum lugar, e por estar ali, antes de começar a trabalhar, a explosão aconteceu e ele não sofreu nada, ele não teve praticamente nada, e essas 2 meninas tiveram escoriações, porque elas tinham ido exatamente em poucos segundos para trás de uma parede, que as protegeu do impacto. Mas foi uma questão de segundos. 3 segundos antes que a bomba tivesse explodido, essas meninas também teriam morrido. Aí você pergunta, por que Deus poupou aqueles 3? Eu não sei se eles são evangélicos, são católicos, se professam alguma fé, mas eu imagino que se forem católicos assim, praticantes mesmo, talvez a mãe deles ou a avó tá lá agradecendo a Deus, fazendo até uma missa de agradecimento a Deus, porque salvou o seu filho, a sua filha de uma tragédia. Mas, ao mesmo tempo que está se fazendo uma missa de ação de graças, está se fazendo uma missa de 7º dia, pelos demais que não foram salvos por Deus. Se forem evangélicos, protestantes, a mesma coisa. Um está fazendo um culto de ação de graças a Deus pelo livramento e dando o depoimento dele, Deus foi tão bom, eu orei e Deus me livrou, mas os outros também estavam orando e Deus não livrou. E como é que a gente lida com isso na prática? Como é que a gente lida com a realidade que tem alguém dando glórias a Deus por um livramento e na mesma igreja o outro chorando porque não houve livramento? E aquele que se livrou estava no mesmo acidente do outro que perdeu os filhos? Como é que a gente lida com isso? E como cristãos devemos nos perguntar. Principalmente porque essa é uma pergunta que já vem desde os tempos da Bíblia Sagrada. Ela não é nova. Jesus mesmo falou na cruz, Deus, por que me desamparaste? Ele estava reproduzindo um salmo de Davi do Antigo Testamento. O Salmo 73, um salmo de Asaf, também fala do problema, nesse caso aqui, da prosperidade dos maus, porque aqui eu estou falando de uma realidade que eram todos trabalhadores e teve a explosão, alguns sobreviveram, outros não. Aqui, o salmista vai para um capítulo ainda mais dantesco. É quando você vê uma pessoa ímpia, não é o caso da fábrica, mas são casos da história. Uma pessoa ímpia que não vale nada, ele sobrevive enquanto os outros morrem. Sabe, aquele camarada que era justamente o bandido, ele escapa da morte, e o outro que era um pai de família morre. O Salmo 73 diz assim, de fato Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase se me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os meus passos. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E ele fala em determinado momento, só em parar para refletir sobre isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Depois você lê na sua casa, o Salmo 73 é um salmo muito forte e honesto. Onde está Deus nas tragédias?